Seja muito bem-vindo. Hoje eu quero te convidar para um tema que parece simples, mas que, quando a gente entende de verdade, muda o jeito de rezar, muda o jeito de olhar para a fé e até muda a esperança nos dias difíceis. Os santos não são pessoas perfeitas, distantes, de outro mundo. São homens e mulheres reais, com lutas e limites, que escolheram amar a Deus acima de si mesmos e viver o Evangelho de um jeito tão profundo que a vida deles virou um caminho iluminado para nós. E talvez o mais bonito seja isso. Eles provam que a santidade não é um sonho impossível, é uma estrada possível. Fica comigo até o final porque você vai entender, com clareza e paz, a diferença entre veneração e adoração, o sentido da canonização, o porquê da intercessão e como a vida dos santos pode te ajudar, de maneira prática, a perseverar quando a alma está cansada. E se esse assunto toca você, já se inscreve no canal e deixa o seu like, porque assim você me ajuda a levar essa mensagem a mais pessoas que também precisam reencontrar sentido, fé e direção. A informação mais importante para entender o que é ser santo na Igreja Católica é esta: santo não é alguém perfeito, mas alguém que, com a graça de Deus, viveu o Evangelho de modo tão profundo e coerente que a própria vida se tornou um sinal visível de fé, caridade e esperança. Quando a Igreja fala de santos, ela está falando de homens e mulheres reais, com história, temperamento, limites e batalhas, que aprenderam a se unir intimamente a Deus, a partir disso, transformaram o cotidiano em caminho de santidade. E é justamente por serem tão humanos que eles nos tocam. Porque, ao olhar para um santo, a gente não está olhando para um ser fora da realidade, mas para alguém que provou, na prática, que é possível amar, perdoar, recomeçar, servir e permanecer fiel mesmo quando a vida pesa. Se esse tema faz sentido para você e você quer entender a fé católica com clareza e profundidade, já se inscreve no canal e deixa o seu like agora, porque isso ajuda muito a gente a levar esse conteúdo para mais pessoas. Na linguagem da Igreja, os santos são reconhecidos como exemplos de fé e, ao mesmo tempo, como intercessores no céu. Isso significa que a santidade não é uma ideia abstrata, nem um título bonito, é uma vida concreta que se deixou conduzir por Deus e que produziu frutos. Por isso, os santos funcionam como mapas vivos daquilo que o cristianismo propõe. Eles mostram que as virtudes não são teoria, mas escolhas repetidas, às vezes custosas, que vão moldando o coração. E aqui entra um ponto que muita gente confunde. Virtudes de forma heroica não quer dizer fazer coisas grandiosas o tempo todo, como se a santidade fosse uma sequência de atos dramáticos e extraordinários. Em muitos casos, o heroísmo está no escondido, numa paciência que não desiste, numa honestidade que se mantém mesmo quando ninguém veria a mentira, numa caridade silenciosa que se oferece sem holofote, numa fidelidade que continua apesar das quedas. Quando se diz que o santo viveu vida heroica, a Igreja está apontando para uma constância. Não é uma perfeição sem falhas, mas uma direção. A pessoa pode até ter tropeçado, mas não fez das fraquezas uma morada. Com a graça divina, enfrentou o próprio orgulho, domou vícios, curou feridas, e foi amadurecendo na fé. É como se a vida inteira fosse sendo afunilada para um centro, Deus. E, quanto mais esse centro se torna real, mais o coração se abre para o outro. Por isso, outra marca essencial é a santidade como amizade com Deus. Ser santo é viver uma união estreita com Ele. E dessa união nasce uma perfeição moral que não é arrogante, mas servidora. O santo se torna mais humano, não menos. Mais capaz de compaixão, não mais distante. Mais humilde, não mais exibido. A santidade não endurece, amolece no melhor sentido. Torna a pessoa disponível ao bem. E é daí que vem a ideia de intercessão. Para os católicos, os santos, estando no céu, continuam vivos em Deus e podem apresentar a Ele as nossas súplicas. Não é como se o santo substituísse Deus ou tivesse poder próprio e independente. A lógica é a da comunhão. Assim como você pede oração a alguém que ama e confia aqui na terra, você pode pedir aos santos que rezem por você. Eles são vistos como amigos de Deus que intercedem por nós, e isso não diminui a centralidade de Cristo, mas destaca que a vida cristã é uma vida em comunhão. O foco permanece em Deus, e os santos apontam para Ele, não para si mesmos. Nesse ponto, também é importante entender a diferença que a Igreja faz entre veneração e adoração, porque isso costuma gerar muita dúvida, principalmente para quem não é católico ou para quem está voltando à fé depois de um tempo. A adoração, chamada de latria, é devida somente a Deus. É reconhecimento do senhorio divino, do Criador, do Salvador. Já aos santos, a Igreja dedica veneração, chamada de dulia, que é um respeito profundo pela obra de Deus na vida deles, um reconhecimento de que foram unidos a Cristo e de que sua história inspira e fortalece os fiéis.
Em outras palavras, o católico não adora santo. O católico honra a ação de Deus nos santos e pede que eles intercedam, como membros vivos da Igreja triunfante. Outra coisa que deixa a santidade ainda mais compreensível é perceber a diversidade dos santos. Não existe um tipo único. Há mártires e confessores da fé, reis e camponeses, jovens e idosos, pessoas de estudo e pessoas simples, religiosos e leigos, homens e mulheres de culturas e épocas diferentes. Isso é um recado discreto e poderoso. A santidade não depende de um cenário específico para acontecer. Ela pode florescer em qualquer lugar onde exista um coração disposto. A mesma fé que sustentou um mártir diante da perseguição pode sustentar uma mãe no cotidiano, um trabalhador honesto, um jovem tentando fazer escolhas melhores, alguém lutando contra a própria ansiedade, alguém que caiu e está aprendendo a levantar. E como a Igreja confirma oficialmente que alguém está no céu e pode ser venerado? Através da canonização, que é um processo rigoroso de investigação. A canonização não faz o santo, no sentido de transformar alguém em santo por decreto humano. Ela reconhece, de modo solene, que aquela pessoa viveu as virtudes de modo exemplar, morreu em amizade com Deus e pode ser proposta como modelo para toda a Igreja. Por isso, envolve análise da vida, escritos, testemunhos e critérios bem definidos. Isso existe justamente para evitar romantizações, exageros e confusões. A Igreja não quer criar ídolos humanos, quer apontar caminhos confiáveis. Dentro dessa mesma tradição, aparecem os santos padroeiros. Alguns santos são considerados protetores especiais de determinadas causas, profissões ou lugares. Isso acontece porque, ao longo da história, a experiência espiritual do povo cristão percebeu afinidades entre certos santos e certas necessidades. Por exemplo, São João Bosco é muito associado aos jovens pela missão que viveu com eles. São Bento é lembrado em orações de proteção espiritual, pela tradição monástica e pela firmeza na fé. A ideia não é magia, mas vínculo. Você se aproxima de um santo cuja história conversa com aquilo que você vive, e isso também vira estímulo. Afinal, se alguém atravessou lutas semelhantes e permaneceu fiel, isso acende esperança. No fundo, quando a gente lê a vida dos santos, acontece algo muito prático. A fé deixa de ser apenas um conceito bonito e ganha pele, voz, escolhas e consequências. A santidade vira possibilidade real. E talvez seja por isso que tanta gente encontra, nos santos, um tipo de companhia. Eles não tiram Deus do centro, mas ajudam a gente a caminhar até Ele com mais coragem e mais constância. Eles são como faróis que não substituem o sol, mas apontam a direção quando o nevoeiro aparece. E agora eu quero saber de você. Qual santo ou santa mais te inspira, seja pela história, pela coragem ou pelas virtudes? Escreve nos comentários. Se esse texto te ajudou a entender melhor a santidade, compartilha com alguém que sempre teve dúvidas sobre veneração, intercessão e canonização. Quando a gente aprofunda um pouco mais, percebe que a santidade, na visão católica, não é um prêmio reservado para poucos escolhidos, mas um chamado que atravessa a vida comum. A Igreja insiste nisso porque sabe que, se a santidade parecer coisa de vitrine, as pessoas desistem antes de tentar. Por isso, ao falar de santos, ela está dizendo: dá para viver o Evangelho na prática, em condições reais, com as dores e as limitações de qualquer ser humano. E é aqui que muitos se surpreendem. O santo não é alguém que nunca lutou. Muitas vezes é alguém que lutou mais do que a média, mas escolheu não se entregar ao pior de si. A expressão virtudes heroicas pode soar distante, mas ela fica bem mais clara quando a gente traduz para o cotidiano. Heroísmo pode ser resistir à tentação de devolver mal com mal. Pode ser manter a palavra quando ninguém cobraria. Pode ser aprender a pedir perdão e a perdoar de verdade, não só da boca para fora. Pode ser sustentar a fé em tempos de aridez interior, quando a oração parece seca, quando a vida parece pesada, quando a vontade é desistir. Virtude, no sentido cristão, não é um acessório moral para parecer melhor do que os outros. É uma força interior treinada, uma disposição do coração que vai ficando estável com o tempo. E isso é importantíssimo. Santos não viraram santos em um dia. Eles foram sendo moldados em processos longos, com quedas, recomeços, confissões sinceras, correções de rota, e um tipo de perseverança que não nasce do orgulho, mas da humildade. Quando a Igreja chama os santos de amigos de Deus, ela está falando de uma intimidade que não é teórica. Amizade não é apenas acreditar que Deus existe. Amizade é convivência, confiança, entrega, escuta. É quando a pessoa passa a orientar as decisões pela consciência iluminada pela fé, e não apenas pelos impulsos do momento. O santo, nesse sentido, é alguém que foi se tornando mais sensível ao bem,
mais atento ao sofrimento do outro, mais desapegado do que é superficial. E isso não significa que ele deixou de ter personalidade, emoções ou conflitos. Significa que ele colocou Deus como centro e, com isso, a vida ganhou direção. Essa direção aparece, quase sempre, em duas frentes: conversão interior e serviço. O serviço é uma marca fortíssima. O santo não é alguém espiritualizado a ponto de ficar distante das pessoas. Pelo contrário, quando a vida espiritual é autêntica, ela transborda em caridade prática. Cuidado com pobres, enfermos, jovens, crianças, abandonados, presos, gente esquecida. Às vezes a caridade do santo é grande e conhecida, às vezes é pequena e invisível, mas constante. E há um detalhe bonito aqui. A santidade não é só fazer coisas boas, é fazer o bem por amor a Deus, com um coração que não quer aplauso. É por isso que muita gente se identifica com santos que viveram entre tarefas simples, rotinas repetidas e cruzes silenciosas. A vida deles grita sem precisar de palco. Esse ponto ajuda a entender por que a Igreja valoriza tanto a vida dos santos como ferramenta de formação. Ler histórias de santos não é colecionar biografias, é aprender caminhos concretos. E, de certa forma, é também se ver no espelho. Às vezes a gente lê sobre um santo e pensa, eu também luto com isso. Outra hora, a gente pensa, eu precisava dessa coragem. E em outras, a gente se dá conta de algo muito importante: a santidade é possível em qualquer estado de vida. Você não precisa ser padre, freira ou monge para buscar santidade. Você pode ser santo sendo pai, mãe, trabalhador, estudante, profissional liberal, idoso, jovem, gente em começo de vida e gente em fim de vida. A vocação muda, o chamado permanece. Amar a Deus e ao próximo com verdade. E aí voltamos à intercessão, porque ela está ligada a essa ideia de comunhão. A fé católica entende a Igreja como um único corpo, os que estão na terra e os que já estão na glória. Isso dá um sentido muito especial para a oração. Não é uma pessoa isolada falando sozinha com o céu. É um povo, uma família espiritual. Pedir a intercessão dos santos, então, é reconhecer que a vida cristã não é solitária. É como dizer, caminhe comigo. E isso pode ser extremamente consolador, principalmente para quem se sente fraco, confuso, tentado ou cansado. O santo não é um atalho que substitui Deus, é um companheiro que aponta para Deus, como alguém que já percorreu uma estrada parecida e diz, com a própria vida: continua. Vale a pena. É por isso que, em muitas devoções, você encontra não só o pedido de ajuda, mas também o desejo de imitação. A devoção saudável não termina em me dá isso, mas cresce para me ensina a amar como você amou. E esse é o ponto mais alto. Os santos inspiram porque encarnam virtudes. E virtudes são imitáveis. Você talvez não viva o mesmo contexto histórico, nem enfrente as mesmas perseguições, nem tenha o mesmo tipo de missão. Mas você pode aprender a ter mais paciência, mais humildade, mais coragem, mais fidelidade, mais pureza de intenção, mais espírito de oração. No fundo, isso é muito libertador. Ninguém é obrigado a ser uma cópia de um santo específico. Cada pessoa é chamada a ser santa do seu jeito, com os dons que recebeu e os limites que carrega. E quando alguém pergunta por que a Igreja precisa desse assunto? Por que não basta falar só de Jesus? A resposta é simples e profunda. Jesus é o centro e o único Salvador, mas os santos mostram o que acontece quando alguém leva Jesus a sério. Eles são prova prática do Evangelho vivido. Eles são como placas na estrada dizendo por aqui funciona. Eles não competem com Cristo, eles o refletem. E quanto mais a gente entende isso, mais a ideia de santidade deixa de ser um peso e vira uma esperança. Se você conhece alguém que acha que santo é perfeição impossível ou que confunde veneração com adoração, envie este conteúdo para essa pessoa. E aproveita para deixar nos comentários qual virtude você mais admira nos santos: coragem, humildade, caridade, perseverança, fé, pureza de coração, ou outra. Quando a gente chega na parte da veneração e da adoração, é comum surgir um nó na cabeça, porque muitos termos parecem iguais para quem não está acostumado com a linguagem da Igreja. Mas essa distinção é uma das chaves para compreender por que os santos ocupam um lugar especial na espiritualidade católica sem tomar o lugar de Deus. A adoração, que a tradição chama de latria, é o ato de reconhecer Deus como Deus, Criador, Senhor, fonte da vida e da salvação. É a entrega total do coração ao próprio Deus. Esse tipo de culto, para a Igreja Católica, não se dirige a nenhuma criatura, por mais santa que seja. Já a veneração, chamada de dulia, é honra, respeito, reconhecimento do que a graça de Deus realizou na vida de alguém.
Não é divinizar o santo. É admirar a obra de Deus no santo e, ao mesmo tempo, pedir a sua oração, sua intercessão, como quem pede a um amigo fiel que reze por você. Isso é importante porque muita confusão nasce do modo como as pessoas interpretam gestos externos. Por exemplo, acender uma vela, visitar um santuário, fazer uma oração pedindo intercessão. Para quem vê de fora, pode parecer que tudo isso é adoração. Mas na lógica católica, esses gestos são expressão de devoção, não de divindade. A vela não é energia que compra milagre. Ela simboliza a oração, perseverança, confiança, entrega de uma intenção. A imagem não é o santo em si, nem um objeto mágico. Ela é um sinal visível que ajuda a mente e o coração a se concentrarem, a lembrarem uma história de fé, a manterem o propósito. O centro do culto católico, sempre, é Deus. E é exatamente por isso que a Igreja faz questão de ensinar a diferença, para que a devoção não escorregue para a superstição e para que o fiel saiba o que está fazendo e por quê. E aí aparece uma segunda camada dessa conversa. Como a veneração pode ser saudável e profunda, sem virar exagero. A devoção aos santos é saudável quando leva 3 frutos: mais amor a Deus, mais conversão interior e mais caridade. Se uma devoção me torna mais orgulhoso, mais agressivo, mais cruel, mais rancoroso, alguma coisa saiu do lugar. Se a devoção me faz abandonar os sacramentos, desprezar a oração a Deus, e colocar a promessa como se fosse um contrato que obriga o céu, aí também há desvio. A devoção verdadeira é como uma seta. Ela aponta para Cristo. Ela não prende o coração no santo, mas inspira o coração a caminhar como o santo caminhou, porque o santo caminhou com Cristo. E é por isso que, na tradição católica, os santos são frequentemente chamados de modelos. Modelos não são cópias. Modelos são referências. É como aprender música. Você escuta pessoas boas tocando, aos poucos, seu ouvido e seus dedos entendem como fazer. A vida dos santos educa o coração. Ela mostra que as virtudes não são enfeite moral, mas caminho de liberdade. E, quanto mais a gente estuda, mais percebe que os santos não eram todos docinhos ou iguais. Alguns eram expansivos, outros silenciosos. Alguns tinham temperamento forte e precisaram aprender a domar impulsos. Outros carregaram dores profundas e aprenderam a confiar mesmo feridos. Essa diversidade é um presente, porque amplia as chances de alguém se identificar. Sempre existe um santo cuja história encosta na sua história. Nesse ponto, os santos padroeiros ganham um sentido bem humano. O fiel procura um padroeiro não porque o santo tem mais poder do que Deus, mas porque a história daquele santo conversa com uma luta, uma fase, uma profissão, uma causa. E isso cria proximidade. Alguém que trabalha com educação pode se inspirar num santo ligado aos jovens. Uma pessoa que vive um combate espiritual pode encontrar força num santo associado à firmeza na fé. Alguém que atravessa doença ou luto pode se apoiar em santos que viveram dor sem perder esperança. É como se a Igreja dissesse: você não está sozinho. Outros passaram por caminhos semelhantes e venceram com Deus. Pegue essa mão. Caminhe. E, para que essa veneração seja bem compreendida, também é útil lembrar que o próprio cristianismo sempre valorizou a memória dos que viveram a fé. Desde os primeiros séculos, os cristãos guardavam relatos dos mártires e celebravam o testemunho daqueles que morreram por Cristo. Não era adoração a pessoas, era reconhecimento do que Deus fez na vida delas. O mártir, por exemplo, não é celebrado porque gostava de sofrer, mas porque amou Cristo acima do medo, e isso vira uma pregação silenciosa. Já os santos que não foram mártires mostram outro tipo de heroísmo: o martírio do cotidiano, a fidelidade prolongada, a paciência em longas provações, a humildade repetida, a caridade sem holofote. E aqui vale uma reflexão muito prática. Por que esse tema mexe tanto com as pessoas? Porque ele toca numa pergunta íntima: eu consigo ser melhor? A vida dos santos responde, sem discurso complicado: sim, com Deus você consegue. Não do jeito perfeito e instantâneo que a ansiedade quer, mas do jeito paciente e real que a graça constrói. O santo é alguém que, em algum momento, decidiu não negociar com o mal dentro de si. Decidiu não normalizar o pecado. Decidiu lutar. E essa luta, sustentada por oração e sacramentos, foi gerando luz. É por isso que os santos são lembrados, não para oprimir, mas para encorajar. Eles não dizem seja impecável. Eles dizem não desista. Então, quando você ouvir alguém dizer católico adora santo, você já sabe por onde explicar, com calma. Adoração é só a Deus, ao santo se presta veneração, honra e pedido de intercessão.
E quando você perceber que certas práticas populares podem escorregar para a superstição, você também entende por que a Igreja insiste tanto na catequese, para que a fé seja consciente e madura. O santo, no fim, não é um atalho mágico. É uma testemunha. E testemunhas, quando são verdadeiras, não ocupam o lugar do juiz. Elas apontam para a verdade. Se essa explicação te ajudou a entender melhor a diferença entre veneração e adoração, deixa aqui nos comentários qual era a sua maior dúvida sobre esse tema, e compartilha esse vídeo com alguém que sempre se confunde com essa parte. Às vezes uma conversa bem explicada evita muitos mal-entendidos. Agora vamos entrar no ponto que muita gente acha misterioso, mas que, na verdade, existe justamente para trazer seriedade: o processo de canonização. A canonização não é um gesto emocional, nem uma decisão tomada por simpatia, fama ou devoção popular. Na compreensão católica, ela é o reconhecimento solene de que aquela pessoa viveu a fé de modo exemplar e está na glória de Deus, podendo ser proposta como modelo para toda a Igreja. E por que isso importa tanto? Porque a Igreja não quer que a santidade seja tratada como lenda ou como uma coleção de histórias bonitas sem critério. Ela quer que o fiel possa olhar para a vida de alguém canonizado e dizer: isso é confiável. Isso foi investigado. Isso tem fundamento. Em termos simples, o processo de canonização busca duas coisas ao mesmo tempo: verificar a vida e verificar os sinais. Verificar a vida significa estudar com atenção a trajetória daquela pessoa, suas escolhas, seus escritos, o testemunho de quem conviveu com ela, a coerência do seu caminho cristão, a prática das virtudes, a reputação de santidade. Não se trata de procurar uma vida sem defeitos, mas de ver se houve uma caminhada real de fé, se as virtudes foram vividas com constância, se existiu conversão e perseverança. Quando a Igreja fala em virtudes heroicas nesse contexto, ela não está dizendo que a pessoa nunca fraquejou, mas que, no conjunto da vida, as virtudes se tornaram uma marca firme. Fé, esperança, caridade, prudência, justiça, fortaleza, temperança, humildade e tantas outras expressões concretas dessas virtudes no dia a dia. A segunda parte, verificar os sinais, é onde entram os milagres associados à intercessão. A Igreja, de modo geral, pede sinais extraordinários não para transformar a santidade em espetáculo, mas para reforçar, com prudência, que a pessoa está realmente junto de Deus e intercede. É como uma confirmação, não como um pagamento por uma vida boa. E, novamente, a intenção é evitar enganos e manipulações. Quando se fala em milagre nesse contexto, há investigações médicas, análises, critérios. A ideia é excluir explicações naturais e verificar se o ocorrido é compatível com a tradição de discernimento da Igreja. Por trás disso existe uma lógica. Se a Igreja vai propor alguém como santo para o mundo inteiro, ela não pode se apoiar em boatos ou emoções momentâneas. Mas atenção, o coração da canonização não é um milagre, e sim a vida. Porque o que inspira o fiel não é apenas um fato extraordinário, mas um modo de existir. O santo vira referência porque viveu o Evangelho onde a maioria de nós vive. No tempo, com limites, com dores, com desafios. Por isso, quando a Igreja proclama um santo, ela não está dizendo imite a época dele ou imite as circunstâncias dele, mas imite as virtudes dele, que são universais. A cultura muda, a santidade permanece. Os problemas mudam de roupa, mas as escolhas fundamentais continuam sendo as mesmas: amar ou fechar o coração, perdoar ou cultivar rancor, servir ou viver só para si, buscar a verdade ou se acomodar na mentira. E é aqui que os santos padroeiros ganham um significado ainda mais interessante. Ao longo do tempo, a piedade cristã vai reconhecendo afinidades entre determinadas vidas santas e determinados contextos humanos. Alguns santos se tornam padroeiros de cidades, nações, comunidades, porque foram importantes para aquela história local. Outros se tornam padroeiros de causas, profissões, situações de vida, porque a trajetória deles se conectou fortemente com aquilo. Às vezes é pelo serviço que fizeram, às vezes pela provação que enfrentaram, às vezes pelo tipo de missão. Esse patrocínio espiritual não significa que um santo cuida mais do que outro, como se houvesse uma competição no céu. É, antes, uma linguagem de proximidade, um jeito do povo de Deus dizer: essa vida me ajudou a caminhar e eu me sinto acompanhado por esse exemplo e por essa oração. Pense como uma escola da alma. Alguns santos ensinam coragem. Outros ensinam mansidão. Alguns ensinam disciplina e oração. Outros ensinam compaixão e acolhimento. Alguns mostram como viver a fé na juventude. Outros mostram como atravessar o envelhecimento com esperança. Alguns mostram como lidar com poder e responsabilidade sem perder o coração.
Outros mostram como viver com pouco sem perder a dignidade. E isso tem um efeito muito bonito. A santidade deixa de ser uma palavra distante e vira um repertório de caminhos. A pessoa pode dizer: eu preciso aprender a ter fortaleza e buscar exemplos que encarnaram fortaleza. Eu preciso aprender a ser mais paciente e buscar exemplos de paciência. Eu preciso reordenar minha vida e buscar exemplos de conversão. É por isso que tantos católicos se apegam à vida dos santos, não por idolatria, mas por formação interior. Além disso, estudar os santos ajuda a corrigir uma ideia errada que muita gente tem sobre espiritualidade. Há de que ser espiritual é sentir coisas boas o tempo todo. A vida de muitos santos mostra o contrário. Há santos que passaram por noites interiores, por silêncio, por aridez, por incompreensões, por calúnias, por doenças, por fracassos humanos. E mesmo assim, continuaram. Essa perseverança é um dos sinais mais fortes de maturidade espiritual. Ela não depende de emoção, depende de decisão. E, para quem vive fases de desânimo, isso é ouro. Porque dá um nome ao que a pessoa sente e mostra que a caminhada continua mesmo quando o coração não vibra. Então, quando alguém diz eu não entendo por que existe canonização, você pode responder com uma ideia simples. A Igreja canoniza para propor modelos confiáveis de vida cristã e para confirmar, com seriedade, que aqueles exemplos podem ser apresentados a todos. É uma pedagogia da santidade. É uma forma de dizer: olha como o Evangelho ganha carne. E, no fim, isso não diminui Jesus, pelo contrário, amplia o alcance do Evangelho, porque mostra milhares de maneiras de viver o mesmo amor. Muita gente que acompanha o canal ainda assiste sem estar inscrita, e isso faz o YouTube não entregar o conteúdo para quem realmente quer aprender. Dá uma olhadinha agora se você já está inscrito, e se não estiver, se inscreve e ativa o sininho para receber aviso quando sair vídeo novo. E me diz nos comentários: você já teve um santo padroeiro na sua vida, ou tem algum pelo qual sente mais devoção? Conta para eu entender melhor o que você busca e o que mais te fortalece. Quando a gente junta tudo o que foi dito até aqui, fica mais fácil enxergar a mensagem central por trás da devoção aos santos. A santidade não é um enfeite para poucos, é um caminho possível para todos. Os santos, na Igreja Católica, funcionam como prova viva de que o Evangelho não é apenas um ideal bonito, mas uma forma real de viver, capaz de transformar pessoas comuns em pessoas firmes, generosas e profundas. Por isso eles não são lembrados como celebridades religiosas, mas como testemunhas. E testemunha é alguém que não aponta para si, e sim para aquilo que viu, viveu e acreditou. No caso dos santos, a testemunha é da ação de Deus na vida humana, do amor que cura, do perdão que liberta, da esperança que sustenta e da fé que atravessa a tempestade sem precisar fingir que o vento não existe. A vida dos santos, então, vira uma espécie de mapa porque mostra caminhos concretos. Um mapa não faz a viagem por você, mas impede que você se perca por falta de direção. Ele te diz: por aqui dá. E isso tem um valor enorme num tempo em que muita gente sente que fé é teoria e que virtude é ingenuidade. O santo mostra o contrário. Virtude é força interior. E, quando a virtude é vivida com consistência, ela muda tudo. Muda o modo de lidar com a raiva, muda o modo de reagir às injustiças, muda o modo de tratar quem não pode retribuir, muda o modo de enfrentar a dor, muda o modo de escolher, até muda o modo de olhar o próprio futuro. Não é um passe de mágica que elimina problemas. É uma transformação que dá sentido aos problemas e cria um jeito novo de atravessá-los. Um ponto essencial do catolicismo é que a santidade não é uma fuga do mundo, mas um modo de estar no mundo com o coração ordenado. Para alguns santos, isso se expressou em martírio, perseguição e renúncia radical. Para outros, se expressou na fidelidade diária e silenciosa, na paciência dentro de casa, na honestidade no trabalho, no cuidado com os fracos, no compromisso com a verdade. E isso é precioso porque corrige uma impressão muito comum: a de que santidade só existe quando a vida vira algo extraordinário. Na verdade, para a maioria das pessoas, a santidade acontece no comum. E o comum é onde a gente mais precisa de graça, porque é justamente o comum que cansa, que tenta, que desgasta, que faz a pessoa baixar a guarda. É aí que o santo inspira. Ele mostra que o cotidiano não é um obstáculo, pode ser um altar. E também por isso a Igreja faz tanta questão da diferença entre adoração e veneração. A adoração pertence a Deus, porque Deus é a fonte, o fim, o sentido último. A veneração, por sua vez, não cria deuses pequenos, mas reconhece que Deus tem o poder de fazer maravilhas em vasos de barro. Quando você honra um santo, você honra a obra de Deus naquela vida. Ao pedir intercessão, você se insere nessa comunhão de fé que atravessa a morte. Isso,
Para muitos católicos, é consolador saber que a vida não termina em silêncio, que existe uma comunhão com aqueles que já chegaram e que eles podem rezar por nós. É uma espiritualidade de família. E quando essa devoção é bem vivida, ela não afasta da oração direta a Deus, mas a fortalece. Porque o santo, na lógica católica, é alguém que te diz com a própria história: vai até Deus. Confia. Persevera. A canonização entra como uma espécie de selo de seriedade. No mundo em que boatos circulam rápido e narrativas são manipuladas com facilidade, a Igreja prefere caminhar com prudência. Ela investiga, confronta testemunhos, avalia a coerência de vida, observa a fama de santidade e, quando é o caso, analisa sinais associados à intercessão. Não é para transformar o santo num fenômeno, mas para garantir que a proposta daquele exemplo seja segura para a comunidade. O objetivo final não é criar um clube de figuras intocáveis, e sim colocar diante do povo de Deus vidas que podem ser estudadas, admiradas e, sobretudo, imitadas no que tem de mais essencial: as virtudes. E aí, quando se fala em santos padroeiros, a ideia ganha uma beleza muito prática. Algumas histórias dialogam mais diretamente com algumas necessidades humanas. Isso ajuda a pessoa a rezar com mais intimidade, porque ela encontra uma ponte. Uma ponte não é o destino, mas facilita o caminho. E tem algo muito humano nisso. Quando a gente sofre, a gente procura alguém que entende. E a vida de certos santos parece dizer: eu já estive aí. Mesmo que os contextos sejam diferentes, a alma humana tem dores que se repetem: medo, culpa, perda, solidão, tentação, orgulho, desânimo. O santo não é alguém que nunca sentiu nada disso, mas alguém que aprendeu, com Deus, a não se deixar governar por isso. E essa aprendizagem é exatamente o que a fé propõe para cada um de nós. Se a vida dos santos é mapa, então a pergunta final fica inevitável: e eu, por onde começo? E o começo quase sempre é simples, não fácil, mas simples. Oração sincera, sacramentos, decisão de abandonar aquilo que te afasta de Deus, prática concreta de uma virtude por vez, e perseverança. A santidade não nasce de uma meta grandiosa, nasce de passos pequenos, repetidos com fidelidade. E, nesse caminho, os santos são como luzes na estrada, lembrando que a fé é possível, que a graça é real, e que Deus não chama os perfeitos, mas aperfeiçoa os que se deixam chamar. Se esse conteúdo esclareceu sua visão sobre santos, intercessão, canonização e veneração, eu queria te pedir uma coisa bem simples: deixa um comentário dizendo qual parte mais te ajudou ou qual ponto ainda gera dúvida. E, se você conhece alguém que sempre confunde esse tema ou tem resistência por falta de explicação, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Isso pode abrir uma conversa boa e respeitosa, e ajudar muita gente a entender a fé com mais clareza e profundidade. Que bonito pensar que Deus não escreve a história da santidade com personagens inalcançáveis, mas com gente que decidiu recomeçar quantas vezes fosse necessário. Se hoje você está se sentindo fraco, confuso, desanimado, ou com a fé meio apagada, lembra disso. Deus não te pede perfeição imediata, Ele te oferece graça para continuar. Que a vida dos santos te lembre que existe caminho, existe cura, existe força, existe luz mesmo quando o coração parece em sombra. E agora eu quero abençoar a sua vida. Que o Senhor derrame sobre você a paz que acalma a mente e aquece o coração, que Ele fortaleça suas mãos para o bem, renove seu ânimo, proteja sua casa, sua família e seus passos, que toda angústia se transforme em confiança, e que você receba discernimento para escolher o que te aproxima de Deus. Que Deus te cubra com sua misericórdia, te conduza com sabedoria, e te conceda uma semana de portas abertas, de livramentos silenciosos e de esperança viva. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se esse vídeo falou com você, escreve aqui nos comentários qual santo ou santa mais te inspira ou qual ponto você quer que eu aprofunde nos próximos vídeos. E compartilha com alguém que precisa entender esse tema com mais clareza e paz.